Lembrando que hoje a gente encerra esse assunto. Na próxima aula a gente inicia a verificação de peças comprimidas. Beleza? Então aqui, ó, dando continuidade ao assunto, a gente vai resolver a questão 4. Tranquilo? Lembrando que o assunto que a gente está estudando é peças tracionadas, correto? Então vamos lá. Então a questão 4 diz o seguinte: selecionar um tubo redondo em aço ASTM A572, grau 42, para uma força axial de tração de 630. Do 630 a gente tem uma ação de 130 permanente e 500 variável. Para esse tipo de aço aqui, a tensão de escoamento é 290 MPa e tensão de ruptura 415. A minha peça tem um comprimento de 9,10 metros e considerar a ligação soldada conforme mostrado. Beleza? Então vamos lá. O nosso perfil, o perfil a ser dimensionado, pessoal, é esse daqui, ó. Seção tubular circular. Beleza? Então a seção aqui interna é vazada, olha. Aqui eu tenho uma seção tubular circular. Só que para realizar a ligação, pessoal, vamos lá? Vamos lá? Só que para realizar a ligação, eu preciso de uma chapa de ligação, que é essa chapa aqui. Beleza? Então, para realizar essa ligação, o que é feito? Um corte nos ductos nessa região e um corte nessa outra região. Então a gente vai cortar aqui e vamos encaixar essa chapa. Depois é feita a soldagem aqui em ambos os lados da chapa, nas duas extremidades. Beleza? Então quando esse tubo chegar lá no apoio, vai ter uma outra chapa na esfera justamente para receber essa chapa de ligação. Então vai ser uma ligação parafusada provavelmente. Então olha só, o que vai influenciar essa questão da chapa? Porque a gente precisa realizar um corte na seção transversal. Se eu preciso realizar um corte, há perda de área. Então entra o critério da seção líquida efetiva, né? Então tem a seção bruta, que é a seção onde a gente não tem a questão do corte, e temos a seção líquida efetiva, que é levando em consideração a perda de área por conta do corte. Beleza? Na aula passada a gente verificou a questão do parafuso, que é feito o corte para realizar a ligação. Segue o mesmo critério aqui, eu preciso cortar o meu perfil para encaixar essa chapa de ligação. Então vamos lá. Primeiro passo, vamos pegar as informações do enunciado da questão. Eu tenho o tipo de aço ASTM A572, grau 42. Para esse tipo de aço, a tensão de escoamento FI 29 kN por centímetro quadrado. Então a relação de MPa para kN por centímetro quadrado é 10. A gente pega aqui MPa, divide por 10 e trabalha em kN por centímetro quadrado. E temos a tensão de ruptura também. Dividido por 10, a gente tem 41,5 kN por centímetros quadrados. Próximo passo, vamos pegar a força axial solicitante de atração. Eu tenho 630, só que 130 é ação permanente e 500 ação variável. Então eu preciso combinar essas ações. Então se a gente voltar no assunto anterior, a gente vai ter isso daqui, ó. A gente precisa trabalhar com os coeficientes de ponderação, correto? Então vamos lá, pessoal, eu tenho 130 de ação permanente. Vamos considerar que seja peso próprio de estruturas metálicas. Então, carregamento permanente 130, peso próprio de estrutura metálica, coeficiente 1,25. A gente vai combinar aquela ação. Então, eu tenho quantas ações variáveis? Uma permanente e uma variável. Então, tem apenas uma combinação, que eu vou chamar de NTSD, ou seja, esforço solicitante atração. O que a gente calcula em termos de resistência é o NTRD, né? Resistência, R de resistência.
NTSD, S de solicitante. Então vamos lá. 1,25 é o coeficiente de ponderação para estruturas metálicas. Vamos multiplicar pela ação permanente. A ação permanente, 130. Mais a ação variável, opa, obrigado. A ação variável vale 500. E o coeficiente para as ações variáveis, 1, aqui, ó. Se não for efeito de temperatura, se não for ação do vento, e se não for ação truncada, são as demais ações variáveis, incluindo as decorrentes do uso e ocupação. Então, no nosso caso ali, como foi dado anunciado como ação variável, a gente vai utilizar o coeficiente 1,5. Então, 1,5 vezes 500. Dá quanto? 912,5, né? Como é que é? Combinações normais. Porque eu não tenho uma ação especial, não tenho uma ação de construção e também não tenho uma ação excepcional. Oi? Não, no nosso caso aqui, assim, ó. Sempre normais. Aí caso eu tenha alguma ação de construção na prática, ou de especial, ou construção excepcional, eu posso utilizar as outras combinações. Mas caso eu não utilize a normal, estarei sempre a favor da segurança. Porque a normal sempre vai apresentar o maior valor. Entendeu? Então esse é o esforço solicitante, beleza? Voltando lá no enunciado, qual é o comprimento do elemento? 9,10 metros. Então L, 9,10. Ou 910 centímetros. Beleza, pessoal, faltaram dois dados aqui na questão. Olha só. O LC aqui é o comprimento da solda na ligação. Beleza? A gente vai encaixar essa chapa e eu preciso soldar essa chapa ao perfil. Então, o comprimento dessa solda aqui, vocês acrescentem aí no enunciado da questão. Deveria ter esse dado aqui. 200 milímetros é o comprimento do cordão da solda. E a espessura da chapa de ligação, que é essa daqui, ó. A espessura da chapa. 12,5 milímetros. Então são esses dois dados que faltaram na questão. Espessura da chapa de ligação, 12,5 milímetros. E comprimento do cordão de solda, 200 milímetros. Então vamos lá, pessoal, eu não tenho perfil. Eu tenho o que? Eu tenho o comprimento do perfil e tenho o esforço solicitante. Então eu preciso pré-dimensionar o perfil para daí então buscar esse perfil lá na tabela dimensionada. Então vamos lá. Pré-dimensionamento. Pessoal, a gente vai realizar a verificação da seção bruta. Então aqui, ó, seção bruta. A equação para a verificação da seção bruta é NTRD igual a G FY dividido por gama 1. Ok? Todo mundo lembra disso aí, né? Pessoal, é o seguinte, o meu perfil ele precisa resistir no mínimo 912,5. Ok? O esforço que está sendo aplicado ao meu perfil é 912,5. Então ele precisa resistir no mínimo 912,5. Então eu vou levar em consideração isso daqui, que a resistência do meu perfil vai ser igual à solicitação. Então eu vou substituir aqui na equação. Olha, vai ficar no lugar de NTRD 912,5 igual a G FY 29. Gama 1 vale 1,1, ok? O gama 1 está lá no material, pessoal, olha. Aqui, ó.
NT, RB, AG, FY, gama 1, gama 1,1. Seção 1. Daí eu encontro a área bruta do perfil. E nesse caso é a área bruta necessária. Por quê? Para resistir a esse esforço de 912,5, ele precisa da área AG encontrada. Deu quanto, pessoal? Qual? Do enunciado? Deu quanto, gente? É isso. Agora. Então, agora. 34, né? Ou seja, a área do meu perfil precisa ter no mínimo 34,61. Bom, pessoal, a gente pode verificar também o estado limite de serviço para o perfil, o LS. Opa! Então, na verificação do estado limite de serviço, pessoal, o LS, a gente sabe que a esbeltez do perfil, o lambda é igual ao comprimento da peça dividido pelo raio de giração mínimo, ok? Esse dado, essa equação aí está no material também, lá no último slide. Então aqui, ó, lambda é o comprimento da peça dividido pelo raio mínimo. E a esbeltez máxima para peças tracionadas, de acordo com a NBR 8800, é 300. Beleza, então eu vou colocar esse dado aqui também. Lambda máxima é igual a 300. Eu tenho lambda, que é o máximo da norma. Eu tenho o comprimento da peça, que é 910. Determino o raio. Então, substituindo aqui, nós temos 300 igual ao comprimento da peça, que é 910, dividido pelo raio de giração mínimo. (3,03) é o raio de giração mínimo. Pronto. Agora eu vou na tabela do perfil e escolho o perfil a partir da área e do raio. Beleza? Alguma dúvida até aí? Não? Beleza. Pessoal, a gente está verificando qual é o perfil. Olha só. Tubo redondo. Então, perfil tubular circular. Então, a gente vai lá na tabela desse perfil, que é essa daqui. Beleza. Vou lá na tabela do perfil e vou determinar o perfil a partir desses dois dados aqui. Olha só, a primeira coluna ela representa o diâmetro do perfil. A segunda, a espessura da parede do perfil. Olha só, D é o diâmetro, T é a espessura da parede do tubo. Aí eu tenho nessa coluna aqui o peso do perfil por metro linear, a área da seção transversal e o raio de giração aqui. Então vamos lá, vou identificar esses dados aqui. Aqui eu tenho o diâmetro, aqui eu tenho a espessura da parede, que é T, aqui eu tenho o peso do perfil, a área bruta e aqui o raio de giração X e Y, né? Porque a seção circular, X e Y não tem o mesmo raio. Então vamos lá, pessoal, a gente vai encontrar um perfil que tenha no mínimo uma área G3461. Então vou descendo aqui, ó. A gente vai descendo e verificando. Então ali, ó, 5,84, 21,4, 30, aqui, ó, 35. Então a gente encontrou uma área maior que a necessária. 34,61 é necessária. Então eu vou marcar essa área aqui por enquanto. A área está passando. Só que o raio também tem que ser maior que 303. O raio 3,18. Então está passando também. Beleza, passou a área, passou o raio. Por enquanto eu estou com esse perfil. Vou verificar a questão do peso agora. Talvez a gente tenha um perfil de outra série
que apresente um peso um pouco menor. Aí agora a gente vai verificar a questão da economia. O peso desse perfil é 27,5. A gente está trabalhando com um perfil de 101,6 milímetros de diâmetro, ou seja, 4 polegadas. Eu vou lá para a próxima série, que é o de 114,3, ou 4 polegadas e meia. A gente vê se a gente encontra um perfil um pouco mais leve. É muito difícil pelo fato da área estar muito próxima, 34,61, 35. Então, provavelmente esse vai ser o perfil. Então nesse outro aqui, o mais próximo que nós temos aqui é o de 35,7 a área. Só que o peso 28, aumentou meio quilo. Vamos lá para o próximo perfil, a próxima série. Esse daqui já é o de 5 polegadas e meia. No de 5 polegadas e meia, a área que atende é essa daqui, ó, 36,6. Só que o peso 28,8, aumentou 1,3 kg. Se a gente for para a próxima série, a gente tem um de 36. Esse aqui é o de 5 polegadas e meia. 36 é a área, só que o peso 28,2. Até agora o que está ganhando é de 27,5 em termos de peso. E a próxima série, na próxima série aqui, pessoal, que é o de 8 polegadas e meia, ele já inicia com a área de 42,8. Então eu já desisto a partir daqui. Não tem nem por que a gente verificar os próximos. Entendeu? Ele vai iniciar em 42,8. O próximo ali já inicia, olha, em 53. Então o perfil mais leve é aquele mesmo, 35. Pronto, é esse daqui. Beleza? Área 35 é maior que a necessária, raio 3,18 também é maior, e foi o perfil que apresentou o menor peso por metro linear, 27,5. Pronto. Qual é o tubo que eu vou escolher? De 101,6, que é o diâmetro, com espessura de chapa ou de parede de 12,5 milímetros. É importante levar em consideração o diâmetro do seu comercial. Também, você tem que verificar no seu fornecedor se tem esse diâmetro disponível ou não. Isso daí. Então, por exemplo, encontrei esse perfil, ele passa, pronto, vou ligar agora para o fornecedor. Verificar se ele tem esse perfil em estoque ou não. Se ele tiver, tranquilo. Caso ele não tenha, mas tenha para entrega, se você puder esperar, ele serve também. Agora, caso ele não tenha produção, então você vai para 10 milímetros mesmo é algo comercial. Como é que é? 10 milímetros é algo comercial, igual desse caso. 10 centímetros. Beleza, então vamos escolher esse tubo para verificação. Adotar tubo. O diâmetro do tubo 101,6 e a espessura da parede 12,5. Os dados importantes aqui para verificação. Eu preciso da área, que é 35. E o raio, só para a gente demonstrar aqui que foi maior que o necessário. 3,18. Pessoal, não quer dizer que tem atendido a área aqui o raio que o perfil vai passar não, viu? Possa ser que ele não passe na verificação da seção líquida. O que a gente levou em consideração o que aqui? Só seção bruta e raio. A gente não levou em consideração a seção líquida efetiva. Então vamos lá. Agora a gente dá início à verificação do perfil NTRD. Vou verificar seção bruta. A equação para verificação da seção bruta NTRD é igual a GFY dividido por gama 1. É a mesma equação. Beleza? Qual é a área bruta do perfil a ser verificado? 35. Tensão de escoamento 29. Gama 1, 1,1. Já sabemos que a resistência vai dar um pouco superior a esse valor aqui, porque a área é maior que a necessária. Deve dar algo em torno de 920, mais ou menos, né?
Porque agora eu estou dimensionando o perfil. 922. Aí eu tenho que dimensionar ele. 22,70. 70? Agora a gente verifica a seção líquida efetiva. Ah, tá. Para a seção líquida efetiva, pessoal, a gente já utiliza essa outra equação aqui, olha. Verificação da seção líquida efetiva. NTRD é igual a EFU dividido por gama 2. A área líquida efetiva a gente vai calcular. Então a gente vai deixar o espaço aqui para preencher o valor da área líquida efetiva. O FU 41,5 foi dado na questão. E o gama 2 vale 1,35. Beleza. E o AE? O AE é igual a CT vezes AN. CT vezes AN. Então vamos verificar o CT e depois a gente calcula o AN. Então o CT a gente começa a verificar ele a partir desse ponto aqui do material. Então se a gente for aqui, tem um caso específico para a seção tubular circular. A norma já nos dá um caso específico para esse tipo de perfil. Então olha só, LC aqui, eu tenho duas condições. Eu vou comparar o diâmetro do tubo com o comprimento da solda LC. O comprimento da solda da nossa questão vale 200, ok? Então vamos lá, LC aqui vale 200. Vamos verificar se atende à primeira condição. D é o diâmetro do tubo. Qual é o diâmetro do nosso tubo aqui? 101,6. Então D, 101,6 menor ou igual 101,6 menor ou igual a 200, que é menor que 1,3 vezes D. 1,3 vezes D vezes o diâmetro dá 132, 132 aproximadamente. Beleza? Ficou claro isso aqui, pessoal? Ficou, né? Então vamos lá. O diâmetro D, 101,6, está aqui. LC foi dado na questão, que é 200. E 1,3 vezes D é 132. Confere aqui, pessoal. Confirma essa relação. Não, né? Ó, 101,6 é menor ou igual a 200. Ok. Só que 200 não é menor que 132. Então eu não entro na primeira relação. Vou verificar a segunda então. Vocês vão dormir aqui hoje, gente? É? Deus me livre. Vem que tu falou, hein? Tô falando. Aí tá preparado aí. Até marmitinho Tá pronto. pra fazer um lanchinho. Então olha só, o LC vale 200, correto? Maior ou igual a 1,3 vezes D, deu quanto? 132. Agora é afirmativo? É, não é? Ou seja, LC, que é 200, é maior ou igual a 132. Ok, então meu CT é igual a 1. Beleza? Eu não preciso calcular o CT. O meu CT vai ser igual a... Por que CT é igual a 1? Vou acrescentar aqui, ó. Porque LC é maior ou igual a 1,3 vezes D. LC foi 200 e 1,3 deu 132 milímetros. Beleza? Prontinho. Pessoal, se caísse na primeira condição, aí eu teria que calcular o CT através dessa equação. Ok? Eu teria que calcular o CT através dessa equação, se caísse na primeira condição. O meu EC seria o diâmetro do tubo, dividido por π, e eu pegaria esse resultado e colocaria aqui. O LC seria o comprimento da solda, que é 200. Então seria 1 menos EC, que foi encontrado aqui, dividido por 200. Lembrando que esse valor tem que estar entre 0,6 e 0,9.
Ok? Então vamos lá. Encontrei o CT. Preciso determinar a área líquida do perfil. A área líquida, pessoal, é a área bruta AG menos a área dos furos, correto? Caso a gente tenha ligação em diagonal, a gente acrescenta, caso tenha ligação em diagonal, acrescenta essa parcela aqui, ok? Ok. Caso seja em diagonal. Furação reta, AG menos área dos furos. Então vejamos, pessoal, voltando aqui na nossa questão. Pessoal, eu tenho 35 centímetros quadrados ao longo do diâmetro desse tubo aqui, ó. Então, essa parede do tubo aqui, ela nos fornece uma área de 35 centímetros quadrados. Só que, quando eu for realizar a ligação aqui dessa chapa, eu preciso cortar o perfil nessa região. Eu vou cortar ele aqui e aqui para realizar o encaixe da chapa. Ou seja, qual vai ser a perda de área aqui? Vai ser exatamente a espessura da chapa nessa região aqui, ó. Aqui e aqui. Beleza, isso daqui não é um retângulo? Não é um retângulo isso aqui? Ok? Isso daqui é um retângulo. Então eu vou pegar a base vezes a altura. Então qual vai ser a altura aqui do corte? Só que eu preciso ter uma folga para encaixar a chapa, porque senão eu vou ter dificuldade para encaixá-la. Então vai ser a espessura da chapa, que foi 12,5, foi dado enunciado. Então 12,5 mais 2 milímetros de folga. Beleza? 1 milímetro na parte de cima, 1 milímetro na parte de baixo. Então mais 2 milímetros de folga. Ou seja, a altura do corte aqui, 14,5. Então, no caso do parafuso, pessoal, a gente coloca o diâmetro do parafuso mais 3,5, correto? No caso da chapa aqui, a gente vai colocar a espessura da chapa mais 2 milímetros de folga. Beleza? E qual é a base? Eu tenho a altura do retângulo. E a base vale o quê? Espessura da parede do tubo. Não é? Então aqui é a espessura da parede do tubo, que vale 12,5 milímetros. Não confunda isso daqui, viu, pessoal? A altura aqui é em relação à chapa. Em relação à chapa. E a espessura aqui, a base, é em relação à espessura da parede do tubo. Beleza? Aqui, como for, a gente tinha a mesma espessura, coincidiu. Mas se for diferente, saibam diferenciar isso daí. Então vamos lá. Então qual vai ser a minha área líquida? Vai ser a área bruta, que é 35. 35 menos. Eu tenho quantos cortes no perfil? 2 cortes, correto? 1, 2. Então entra 2 parcelas aqui. Vezes, qual é a área de um corte? É a área desse retângulozinho aqui. Base vezes altura. Base 1,25 centímetros. Vezes a altura do